Olá pessoal, tudo bem? Renato Navas falando aqui com vocês, sou co-founder e head de People Success aqui da Pulses, essa plataforma de escuta contínua dos colaboradores que tem ajudado muitos líderes e RHs a transformar a realidade da gestão das pessoas. Hoje eu tenho muito orgulho de representar a Pulses nesse incrível congresso digital do Top RH Sync e eu vim aqui para dividir um super tema mega importante para todos os RHs e lideranças. Vamos comigo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o nosso bate-papo sobre cultura de engajamento e performance. E eu espero que no final desse bate-papo você saia com muitos insights, reflexões e material de ampliação da sua gestão e da sua capacidade de criar relevância e transformação do seu ambiente. Bom, a primeira grande questão que eu trago para a gente ampliar nossa visão é esse movimento mundial que está ganhando muita repercussão da grande resignação, que chegou aqui no Brasil e nos últimos tempos está fazendo com que muita gente deixe de de se associar às suas empresas, né, pedindo demissão, em busca de realmente um lugar melhor, uma empresa, de uma cultura que realmente faça sentido. Então nós estamos realmente vivendo um momento onde as pessoas estão redefinindo, ressignificando o trabalho nas suas vidas, né? Qual é o lugar do trabalho nas suas vidas e, consequentemente, né, olhando para essas organizações nas quais elas se associam, se engajam e performam, né? Olhando para aquilo que no seu modelo de trabalho, na cultura organizacional, nas relações entre líder e liderado e assim por diante, faz sentido ou não. Então, sejam muito bem-vindos a esse mundo verdadeiramente BANI, né? Esse acrônimo aí de frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Que foi cunhado aí ao longo da pandemia, mas que faz todo sentido ainda hoje, justamente como um reflexo, né, desse novo momento que a gente está vivendo. E o tema que a gente traz para a discussão de cultura de engajamento e performance, né, precisa estar contextualizado, né? Então, considerando este mundo extremamente volátil que a gente precisa olhar para os fenômenos de clima, de engajamento, de performance, de cultura, né? E eu espero contribuir com essas ampliações. Então, a única coisa que a gente sabe é que esse movimento do mundo está exigindo de todo mundo, de todos os líderes, de todos os RHs e participantes organizacionais, novas ferramentas, que sejam técnicas, socioemocionais, relacionais, mas também repensar paradigmas, crenças e ações, né? Da forma como a gente pensa o negócio, organiza as estruturas organizacionais, os designers organizacionais, enfim, tudo aquilo que modela o nosso mundo organizacional. E a palavra de ordem que eu coloquei aqui é a antifragilidade, porque o mundo não vai parar para a gente fazer todas essas alterações, para a gente alinhar e olhar para dentro de casa nessa reforma íntima, super necessária, que todas as grandes organizações que se preocupam com pessoas, que se preocupam com a retenção dos seus talentos e também com a performance estão fazendo nesse momento. Eu trouxe aqui um movimento inicial para a gente poder começar a olhar para esses fenômenos, né? A compreensão desses fenômenos de engajamento e performance, né? Que eu trouxe no título desse nosso bate-papo, que tem muito a ver com a importância de observar eles acontecendo no dia a dia, que tem muito de preparar os líderes, né? E os principais agentes internos para poder olhar e entender esses fenômenos, que tem cada vez mais se atrelado a buscas constantes e análise de dados nessa competência data-driven que a gente está estimulando, né, em todos os profissionais, e também tem a ver com uma reforma e um olhar atento à cultura. Eu trouxe aqui uma análise para a gente fazer a respeito desses fenômenos, porque nós enxergamos eles como fenômenos situacionais, ou seja, são impactados pelo momento que estão vivendo, regenerativos, e aqui um conceito legal para a gente olhar, é possível
trazer as pessoas de volta, entre aspas, ao trilho, né? Ao engajamento em relação à organização, à performance, né? Gerando valor à organização, desde que a gente faça algo com isso, desde que a gente escute, desde que a gente analise e faça intervenções contínuas, né? Ao observar sinais que possam identificar algum tipo de desvio ou de pontos significativos e importantes de alertas, né, de riscos. E também consequentes. Esses são fenômenos que são consequências de vários outros fatores e aspectos. Então, por isso, quando a gente quer fazer uma intervenção e ser assertivo em relação a engajamento e performance dos nossos colaboradores, nós vamos precisar entender que eles são situacionais, que eles são regenerativos e eles são consequentes de uma série de outros fatores que a gente precisa entender. Por isso eu convido vocês a ampliar os olhares constantes, analisar, levantar dados, capacitar internamente todos os envolvidos, né, para fazer intervenções contínuas no tempo. Afinal de contas, nós como colaboradores que estamos dentro de um ambiente organizacional, precisamos de ferramentas, precisamos da atenção contínua, porque a vida é um filme e não uma foto. Então, é importante termos momentos de pausa para poder analisar os dados? Sem dúvida. Mas é importante mais ainda que a gente tenha uma capacidade de recolher dados ao longo do tempo, para a gente poder fazer intervenções ao longo do tempo, para que de verdade esses fenômenos possam ser regenerativos, como eles têm a potência de ser. Eu trouxe aqui alguns dados que possam dar alguma luz de onde a gente pode intervir para ser mais assertivo e talvez gerar de fato uma intenção e ações intencionais que possam provocar engajamento, que possam produzir performance e assim por diante. Esses dados eles estão vindo da nossa base, da Pulses, né? Foram escutados quase aí 150 mil pessoas dentro de março de 2022 a maio de 2022, em empresas dos diversos portes e segmentos, e nós identificamos algumas características, fatores que mais estão impactando no engajamento dos colaboradores. Eu trouxe aqui os 5 principais para a gente poder discutir. O primeiro é a atratividade, que tem a ver com como esta organização se mostra atrativa para que os talentos fiquem. Tem a ver com carreira, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com como esta organização estabelece uma relação próxima com as pessoas, se mostrando atrativa a estes talentos que aí estão. Por isso, um pano de fundo que tem aqui precisamos conhecer quem são esses nossos talentos, o que eles pensam, o que eles vislumbram em termos de carreira, para identificar o que nós, enquanto organização, estamos dispostos também a colocar, incluir dentro das nossas agendas e dentro da nossa cultura. O segundo ponto tem a ver com qualidade do reconhecimento, principalmente a qualidade do reconhecimento recebido na relação entre líder e liderado. Então, aqui mais um ponto importante, a importância do reforço de capacitação e de maturidade dos nossos líderes, mas também de elementos que possam ajudar o RH e o próprio líder, né, algumas campanhas, algumas estratégias mesmo organizacionais que ajudam nessa qualidade, nessa qualificação do reconhecimento, que não necessariamente tem a ver com questões de remuneração monetárias, mas de reconhecimento, muito mais de consideração ao trabalho prestado, a essa valorização e a esse senso, né, de pertencimento que as pessoas acabam tendo com a organização em contrapartida. O terceiro ponto tem a ver com o tópico justiça, principalmente em relação ao critério de clareza, né, ou seja, a clareza dos critérios de remuneração e distribuição das recompensas. Então, aqui tem a ver com não só existir a política clara de remuneração, mas o quanto que a gente dissemina, clarifica, né, deixa aberto de forma transparente para que as pessoas entendam a linha de raciocínio da organização, para que aconteçam as promoções, para que aconteçam as bonificações, né? Então aqui tem um aspecto de transparência, né, de confiança, né, que está por detrás desse item. O quarto tópico tem a ver com o orgulho de pertencer, então tem muito a ver com a imagem e o vínculo das pessoas
né, com uma associação aos valores, à missão, à visão dessa organização. Então, o orgulho de pertencer também está associado à imagem que esta organização tem. Então, o tema aí, employer branding, né, de gestão da marca empregadora, está se fazendo muito necessário. É um tema super importante para termos no radar se a gente quer investir no tópico de engajamento e retenção dos nossos talentos. E, por fim, o próprio tópico de imagem da empresa, né, trazendo aí o top 5 de tópicos mais significativos que estão impactando o engajamento dos colaboradores dentro desse período que nós selecionamos para trazer a vocês. Bom, com base nesses dados, a gente começa a identificar aspectos que podem ser importantes termos no radar se a gente quer fazer uma intervenção consciente no engajamento e na performance dos nossos colaboradores. Então, eu trouxe aqui também alguns aspectos que possam nos ajudar nessa gestão de pessoas antifrágil, né? Então, o que seria interessante termos no nosso radar, né? Levar em consideração para a gente ter essa intenção, para termos essa ação efetiva nos nossos colaboradores. A primeira coisa tem a ver com o cuidado integral. Considerar que nós somos, como seres humanos, um ser integral, né? Que temos aspectos particulares, que temos aspectos profissionais e cada vez mais esse equilíbrio de forças particulares, pessoais e profissionais precisam existir. A saúde está vindo em primeiro lugar, as pessoas estão considerando muito o bem-estar, porque agora elas estão repensando o lugar do trabalho dentro das suas vidas. Então, quando a organização também pensa que cuidado integral do ser humano é importante, talvez a gente possa pensar em ações que vão lá impactar o bem-estar, a satisfação, o engajamento, o clima, né, dos colaboradores e, consequentemente, a performance e assim por diante. O segundo ponto importante tem a ver com previsibilidade. Nesse mundo de muitas incertezas, de muita volatilidade, tem mexido demais com a necessidade que temos de previsibilidade, de segurança, né, de senso de continuidade. Então é muito importante que as empresas também criem ações dentro das suas capacidades, né, de dar previsibilidade dos próximos passos da organização. Mostrar que existe uma visão, que existe um caminho a ser perseguido, né? Como as empresas estão lidando com as adversidades do mercado, quanto mais nós dividirmos com as pessoas dentro do nível de consciência, né? Considerando os níveis de maturidade das organizações, mas quanto mais nós alinharmos visão, né, com as pessoas do como nós estamos reagindo a este mercado, maior a previsibilidade para as pessoas, baixa o nível de ansiedade e tensão e a possibilidade é que as pessoas coloquem a sua energia no trabalho. Até porque nós estamos aí presenciando muita turbulência, gerando muita ansiedade nas pessoas. E aí, como vai ser? Né? O que vai acontecer com a gente? Né? Tem muitas ondas de demissões, né? Tem muitas questões de incertezas no mercado, então previsibilidade é muito importante, né? Uma outra coisa que tem vindo muito com esses modelos novos de trabalho, modelo home office, anywhere office, híbrido, né? Tem a ver com a visibilidade, a necessidade das pessoas, independente do modelo, obviamente, mas tem se acentuado nesses modelos mais virtuais, online, é a necessidade que as pessoas têm de serem vistas, de serem ouvidas, consideradas e sentir que elas estão sendo enxergadas. Então a gente precisa criar espaços onde as pessoas sintam que estão participando de algo maior, que elas sintam que elas estão causando impacto. Então, quando a gente cria estratégias de escuta contínua, estratégias de debates, né, estratégias de envolvimento das pessoas nas ações de planejamento, a gente está dando visibilidade ao que as pessoas pensam, sentem, né, e o que elas entendem que é importante ser feito. Isso, sim, é uma estratégia super saudável de gerar envolvimento, né, e, consequentemente, engajamento. Uma outra coisa muito importante, principalmente no tema engajamento, é a consideração de que todos nós, como seres humanos, temos uma necessidade de conexão e vínculo. Então,
considerar que nós temos uma necessidade de estar num ambiente onde a gente se sinta reconhecido, onde a gente se sente confortável e seguro, porque existe confiança, um ambiente onde existe transparência, né, onde é possível demonstrar a nossa vulnerabilidade e sermos nós mesmos, onde é ok ser diferente, né? Tudo isso cria aspectos de base para que as pessoas consigam se vincular. Engajamento tem a ver com vínculo, e vínculo tem a ver com relações. Então as pessoas se vinculam a outras pessoas, a grupos, né? Dificilmente as pessoas se vinculam a um nome, a uma marca apenas. As pessoas se vinculam ao que acontece efetivamente nos bastidores das relações. Então é legal que a gente crie e tenha isso no radar como base para a criação de estratégias que vão gerar como fim engajamento e, consequentemente, performance. E por fim, não menos importante, eu deixaria aqui um quinto item de senso de pertencimento. Né? Por isso, é fundamental que a gente escute, considere constantemente e continuamente o que as pessoas estão falando, sentindo e vivendo, para que a gente possa criar ações de adaptação, né? E essa ideia de antifragilidade vem muito a isso, né? A gente não vai mudar o caos. Nós não vamos mudar o cenário global, né? Nós temos limites. Agora a pergunta é o que fazemos diante do caos? O que fazemos diante das adversidades? Como é que a gente envolve e faz as pessoas se sentirem empoderadas, responsabilizadas para tal, para agir diante de um cenário que às vezes é difícil de ter visibilidade dos próximos passos, previsibilidade e assim por diante. Então tudo que a gente faz precisa ser adaptado ao nosso contexto. Tudo que a gente faz precisa ser olhado e levado em consideração a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Todas as inclusões na nossa cultura, seja de ferramentas, seja de estratégias, seja de jeito de organizar a casa e assim por diante, precisa estar conectado com o nosso DNA cultural. Então, até coloquei aqui, né? Não é sobre plug and play, só porque o mercado está fazendo vai ser legal para nós. Não é só porque existe essa boa prática no mercado que vai funcionar para nós. A gente precisa, antes de mais nada, entender que quando a gente faz ações dentro da nossa empresa, ela precisa ter as nossas essências, a nossa essência, o nosso DNA. Precisa estar conectado com aquilo que revela os nossos valores, né? E, consequentemente, a nossa cultura. Então, aqui, esse tema de cultura traz esse fechamento aqui, né? De que é muito importante que a gente considere que a cultura da nossa empresa esteja a serviço da estratégia. Em outras palavras, esta empresa que você faz parte tem uma visão, né, tem uma missão e ela está em direção a esses grandes objetivos. E a cultura desta empresa precisa ajudar a sua empresa a chegar lá. Né? E por isso a gente precisa escutar continuamente. Porque escutar e sentir continuamente vai dar insumos, dados, materiais ricos para a gente mudar constantemente aquilo que precisa ser mudado e continuar a fazer aquilo que está dando muito certo. Porque só porque o mundo está mudando não significa que a gente precisa se reinventar ou reinventar a roda o tempo todo. Nós precisamos mudar aquilo que não está mais fazendo sentido e continuar fazendo aquilo que está dando muito certo. E por fim, para fechar esse bate-papo aqui entre nós, né, eu trouxe insights do que a gente pode fazer. Né? Que tipos de ações esse líder que está aqui escutando, esse RH que também está aqui, né, que tem um monte de líder que faz a diferença e é responsável pela gestão das pessoas e, consequentemente, né, muito empoderada, precisa ser empoderada nessa liderança, ser empoderada a fazer realmente a liderança e a gestão da sua equipe, porque quem faz gestão é o líder, não é o RH, né? Que insights a gente pode ter aqui para dividir com os nossos queridos líderes? Acho que a primeira coisa importante independente do cenário que a gente está vivendo, uma das grandes habilidades que o líder precisa desenvolver e aplicar é a sua capacidade de compreensão e tradução da estratégia da organização. Né? Então, quanto mais esse líder consegue traduzir qual é a nossa visão, o que é importante para nós, quais são os nossos, o que a gente valoriza, isso vai ajudar a equipe a entender aquilo que é prioridade. E aí a gente tem rituais de one-on-ones, reuniões de equipe, follow-ups e assim por diante, vai depender da sua realidade, que vão ser esses rituais para poder alimentar a visão e o alinhamento constante.
Quanto maior a nossa comunicação, maior a proximidade entre líder e liderado, maior esse vínculo de proximidade, né? E, obviamente, né, quanto melhor for a capacidade de comunicação e tradução da realidade deste líder, maior a efetividade, consequentemente, a performance e o engajamento do time. Um outro ponto importante é que este líder precisa ser exemplo, né, de como lidar com objetivos estratégicos. Então, uma vez definidos os objetivos estratégicos, isso precisa estar no radar dos líderes. Os líderes precisam conectar as ações dos seus times às ações organizacionais, às diretrizes organizacionais, para que haja um alinhamento, um vínculo, literalmente um alinhamento organizacional, né? E junto com esse alinhamento organizacional, um senso por parte da equipe de pertencimento, um senso de que eu estou fazendo algo que vai impactar o todo. E isso tem a ver com como este líder faz esse alinhamento da visão de negócio com as pessoas. Está muito conectado ao primeiro tópico, mas mais do que traduzir e compreender, é ele ser guardião da estratégia, é ele conseguir ser exemplo de como realmente se faz uma atenção ao negócio e um alinhamento entre as ações que dão as ações estratégicas da companhia com as ações táticas e operacionais. Então, eu deixaria mais esse tópico como super importante para fazer a diferença. Terceiro item importante aqui da nossa lista de to-dos, né, do que a gente pode fazer. O líder, ele está o tempo todo se relacionando com um ecossistema. É muito importante que ele desenvolva essa capacidade de trânsito dentro desse ecossistema e também dessa habilidade de dar feedbacks constantes. Então, de reconhecer as pessoas, mas também de buscar ser reconhecido pelo ambiente onde ele está inserido. E isso tem muito a ver com o tópico 4, né, que é, uma vez que ele está inserido nesse ambiente que é relacional, onde existe a necessidade de trânsito, de trocas de feedbacks, de aproximações, de alinhamentos, de alianças, durante esse trânsito, ele precisa entender que ele é um dos grandes guardiões da cultura organizacional. Assim como ele é um guardião das estratégias, ele é um guardião da cultura. Ele precisa, todos os líderes precisam ser exemplos da cultura vigente. Né? Os colaboradores têm muita dificuldade, gera muita confusão quando existe essa incoerência entre discurso e prática. Né? Quando não existe o que a gente chama de walk the talk. Isso gera muita confusão quando as pessoas escutam o que é importante acontecer, mas enxergam ações que vão muito na contramão, né, dos discursos. Então, este líder que está em trânsito, que está fazendo alinhamento, que busca fazer alinhamentos laterais, mas também verticais, precisa, ao longo desse trânsito, ficar atento às incoerências que podem acontecer. E uma vez diante das incoerências, né, entre discurso e prática, entre ações e valores organizacionais, entre atitudes e estratégias organizacionais, é este líder que precisa levantar a mão e fazer as ações necessárias para corrigir o caminho. Por isso que a gente fala que a performance é regenerativa. Por isso que a gente acredita que o engajamento e a performance são regenerativos. Porque uma vez que a gente escuta continuamente, está atento e observador nesse trânsito organizacional, né, a gente consegue reunir dados para poder agir antecipadamente, antes que seja tarde demais, antes que a gente perca talentos e consiga e alcance um resultado que seja difícil de ser revertido. Então, este líder precisa ter na sua cabeça, na sua mentalidade, nas suas crenças, que engajamento e performance são regenerativos, desde que a gente tome decisões, faça alguma coisa a partir da escuta contínua do time, da observação contínua dos times e da organização como um todo. Né? Caminhando aí para o fim desse nosso bate-papo, eu também pontuo algo que deveria estar na lista de todos os líderes que fazem a diferença, que é compreender e oferecer o apoio que ele precisa dar para auxiliar as pessoas a crescer e a entregar valor à organização. Eu até acredito demais que um dos grandes papéis dos líderes é alcançar os objetivos por meio das pessoas e dos times. E por isso, ele precisa aprender a tirar as barreiras que existem na frente dos seus colaboradores. Seja por meio de desenvolvimento, de coaching,
de orientações, seja por meio de informações, de materiais, de recursos, independente. Cabe a nós, líderes, entender o que está bloqueando o nosso time para atuar e gerar valor ao negócio e agir diante dessas barreiras. Esse apoio do líder é o que vai fazer a diferença. Não existe performance, né, somente com ações de um ou de outro. A performance é sistêmica. A performance é regenerativa e sistêmica. Então a gente precisa considerar esse aspecto. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, que tenham gerado insights, reflexões e que você possa, a partir desses materiais, levar para a sua empresa ações diferentes, experimentar coisas diferentes. Porque é assim, gente, pilotando, experimentando, fazendo pouquinho a pouquinho, pequenos, grandes passos, a gente gera grandes transformações. Muito obrigado por estar aqui com a gente e segue aqui o nosso contato para esse alinhamento constante com vocês também. Obrigado, pessoal. Um abraço.